Aqui são 18h15 desta terça-feira, dia 20 de maio de 2025. Há muito tempo que eu não visito a Ponte dos Jesuítas, mas hoje, fazendo pesquisa aqui na Hemeroteca Digital, encontrei uma fotografia muito interessante de 1926. História de Santa Cruz, canal do YouTube, 20 de maio de 2025, Ponte dos Jesuítas. Então, a apresentação desta terça-feira será sobre a Ponte dos Jesuítas. Esta ponte que guarda muitas histórias, muitas lendas, muitos mistérios, foi construída em 1752, sob a orientação dos padres jesuítas. Na época, o padre superior responsável pela Fazenda de Santa Cruz era o padre Pedro Fernandes, do qual já fiz uma apresentação aqui. E os campos de Santa Cruz estavam sofrendo problemas seríssimos com alagamentos, então criação de pântanos, o gado morrendo, a agricultura também não produzia. Então, sob orientação do padre Pedro Fernandes, foram enviados dois padres para a Holanda, e de lá eles fizeram estudos e trouxeram know-how, trouxeram conhecimento para a construção aqui na Fazenda de Santa Cruz de um complexo que incluía a Ponte dos Jesuítas. A ponte era uma ponte represa, ela funcionava como uma ponte com porta. Já nesta foto é possível observar esses arcos, que são essas partes aqui de baixo, por onde a água do rio Guandu passava. Atualmente não passa mais porque o rio, na década de 30, durante as grandes obras de saneamento da Baixada de Sepetiba, o rio Guandu foi retificado, foi canalizado, mudou de rumo e a ponte foi preservada. Na época, inclusive, chegou a se cogitar, um pouco até antes, da demolição da ponte, mas isso acabou não acontecendo. Então, na apresentação de hoje é sobre a Ponte dos Jesuítas. Esta é a foto que me chamou muita atenção. Eu não conhecia, não tinha visto essa foto ainda. Ela é de 1926 e foi reproduzida de uma revista editada lá em São Paulo, chamada Boas Estradas. Trata-se de uma atividade automobilística chamada Bandeira Washington Luiz, que foi, na época, o presidente da República era o presidente Washington Luiz, que inclusive não era paulista, ele era de Macaé, acho que nasceu em Macaé, aqui no Rio de Janeiro, mas ele viveu muito tempo em São Paulo. Inclusive, acho que tem uma canção que fala o paulista de Macaé. Mas, então, essa bandeira de Washington Luiz é interessante porque vinha de São Paulo para o Rio de Janeiro. Na época, o automóvel estava aparecendo, né, como uma grande novidade. Nós estamos falando aqui em 1926. Então, era uma forma também de fazer uma demonstração. Então, esses automobilistas, esses motoristas, faziam parte de uma associação que vai fazer com que realize essa chamada Bandeira Washington Luiz. E um dos trajetos, já que vindo de São Paulo para o Rio, como já falei várias vezes, teria que passar por Santa Cruz. Naquela época, hoje, claro, hoje tem a Via Dutra, tem outras opções, mas naquela época era obrigatório. Então eu achei muito interessante porque é a primeira foto que eu vejo com um automóvel passando por cima da ponte, realmente. Não é pose. Aliás, não é só um automóvel. Se vocês observarem lá atrás, tem outros automóveis também. Então, é uma foto que foi publicada em outubro de 1926 na
revista Boas Estradas. Dando sequência a essa apresentação da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas. O logotipo da associação foi criado no ano 2000 pelo arquiteto, artista plástico, produtor cinematográfico Oswaldo Eduardo Lioy. O Lioy, a meu pedido, ele fez uma estilização daquela parte central do brasão, onde tem as letras IHS, I Jesus Homini Salvador, Jesus dos Homens Salvador, e a data é de 1752. Então essa é a criação do Oswaldo Eduardo Lioy para a Associação dos Amigos da Ponte Jesuítas, que foi fundada em 1952 pelo historiador Benedito Freitas. No dia 5 de outubro, agora de 2025, a associação estaria completando 73 anos de sua fundação. O historiador, escritor, memorialista e jornalista Benedito Freitas, que no ano de 1949 fundou e passou a editar o jornal Imprensa Rural, foi quem teve a ideia e a iniciativa para se comemorar 3 anos após o surgimento do jornal, o bicentenário de fundação da Ponte dos Jesuítas. O Benedito já era um pesquisador e também já escrevia, bem antes dele criar esse jornal, ele já escrevia no jornal Triângulo e outros jornais também, artigos sobre a história de Santa Cruz e muito sobre a ponte. Ao lado, aqui vocês podem observar que tem a primeira página da edição de 31 de agosto de 1952 do jornal Imprensa Rural, já noticiando o encontro festivo para a celebração do bicentenário do Monumento Histórico no dia 5 de outubro, com missa campal, conferências e exposição. O Benedito, já divulgando no jornal, foi então enviando uma série de convites, inclusive convites para as autoridades. Antes mesmo da edição dos primeiros números do jornal Imprensa Rural, já vinha pesquisando e publicando em revistas e jornais artigos sobre a história de Santa Cruz, naturalmente citando o mais importante monumento histórico, artístico, escultórico, arquitetônico, localizado na então Zona Rural do Distrito Federal, hoje conhecida como Zona Oeste do Rio de Janeiro. Então, vejam bem, em 1949 ele cria o jornal Imprensa Rural. Já no ano seguinte, em 1950, o Benedito lança o primeiro livro da sua lavra, né, que é a História do Matador de Santa Cruz. Isso em 1950. Depois, 20 anos depois, ele vai lançar uma nova edição atualizada, né, aproveitando a primeira edição, que é o texto, né, e vai atualizar já falando do Matadouro em 1970. Segundo consta da reportagem ao lado, houve uma missa campal, que foi celebrada pelo padre Guilherme de Caminada, em frente à ponte, e também na programação havia previsão de palestras, inclusive com a apresentação do professor Coutrinho Neto, e seguida de exposição fotográfica documental sobre o monumento histórico. Nesta época, o Benedito, então, lança a Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, AAPJ, e o Bicentenário do Monumento Histórico. Então, na mesma edição do dia 31 de agosto, do jornal Imprensa Rural, seu fundador, diretor e editor, Benedito Freitas, fez publicar o artigo titulado Jesuítas em Santa Cruz, já antecipando por mais de 3 décadas partes de alguns capítulos do primeiro volume da sua completa trilogia sobre Santa Cruz, correspondente ao período de 1567 a 1759, que ele intitulou Era Jesuítica, lançado em 1985. Então, Benedito já estava coletando esse material, já estava publicando esses artigos que foram publicados anteriormente no jornal Triângulo e outros jornais, e também no jornal Imprensa Rural, vão servir como textos para os capítulos dos 3 livros que ele vai publicar.
Ele dava prosseguimento às suas pesquisas sobre a história de Santa Cruz, reunindo preciosos documentos manuscritos, impressos, cartográficos e iconográficos, que passariam a constituir parte do acervo da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, servindo também como manancial documentário utilizado por ele para a elaboração do texto dos 3 volumes de Santa Cruz, Fazendas Jesuítica, Real e Imperial, que foram publicados em 1985, 86 e 87. Aqui a imagem ao lado é do desenhista Cornélio Noronha Paiva, mostrando a parte central do emblema da Companhia de Jesus existente na Ponte dos Jesuítas. Então, esse emblema, esse desenho, que também serviu de inspiração para o Luiz Fernando Nascimento, fazer o nosso emblema do NOP, do Núcleo de Pesquisa Histórica, em agosto, quando nós fundamos o NOP. Então eu pedi que o Luiz Fer fizesse, ele se baseou nesse trabalho do Cornélio Noronha Paiva. O jornal Imprensa Rural continua então a publicar uma série de artigos, por exemplo aqui os Jesuítas de Santa Cruz, que são artigos, quando nós lemos assim, que o Benedito depois vai inserir nesse primeiro volume. Em maio de 52, começaram as primeiras reuniões e encontros, objetivando formar comissão que se encarregaria da programação. E essa programação que aconteceu em outubro, inclusive com apoio de algumas instituições, como por exemplo a União Rural de Belas Artes, URBA, por iniciativa do jornal Ponto de Vista. Era um jornal que circulava em Campo Grande, mas também aqui em Santa Cruz. A base dele de editorial era de Campo Grande. E que deu total apoio à imprensa rural. Então, esse jornal, a Imprensa Rural, vai fazer a divulgação e outros jornais também, como eu falei, o Ponto de Vista. E a presença da União Rural de Belas Artes foi muito importante, porque com o trabalho do Benedito, foi possível conseguir a adesão de diversos artistas e intelectuais de Campo Grande. Ele cita aqui alguns: Alcebiades Maza, Orósio Belém, Newton Costa, Silvio Cibreiros, Camilo Michalca, Nicolas Santos, Daniel Fonseca, Osmar Luiz França, Gilda Braga, Ismael Pedro da Silva, Manuel Cardoso, Moacir Bastos Filho, que é Moacir Bastos Filho, que é filho do Moacirzinho, né? Ou melhor, filho do Moacir, professor Moacir, Modesto Rodrigues, Luiz Monteiro, Enos Azeredo, Gessé Targini e Jairo Teixeira Soares. Foram alguns, dentre outros nomes, que aderiram ao movimento pela criação da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, alguns dos quais produzindo obras de arte que foram expostas durante as comemorações do bicentenário do Monumento Histórico. Ao lado tem outro desenho feito pelo Cornélio mostrando o conjunto, né, que é o brasão e as 2 colunas. Então, nessas reuniões iniciais, foi muito importante contar com a presença desses artistas que emprestaram, né, cederam suas obras para a exposição. E a divulgação foi feita também no jornal Ponto de Vista, que circulava em Campo Grande. A União Rural de Belas Artes promoveu também uma visita à ponte, uma excursão, para que os artistas, muitos nem conheciam a ponte, pudessem vir e também servisse como inspiração, né, para que eles pudessem fazer as suas obras de arte. Então, além da União Rural de Belas Artes, do jornal Ponto de Vista, outra adesão importante foi da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, na pessoa do padre Guilherme de Caminada, que era vigário e que, logo assim que o Benedito Freitas entrou em contato com ele, deu total apoio. Naquela época,
a Ponte dos Jesuítas, ali onde atualmente tem uma paróquia, que é a paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Naquela época não era paróquia, era uma capela. Aliás, não tinha nem a capela. O padre Guilherme é que praticamente construiu a capela com apoio dos moradores. Então o padre Guilherme vai apoiar totalmente e vai celebrar uma missa campal lá no dia 5 de outubro de 1952. Aqui já é após uma fotografia do acervo do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, tem várias fotos sobre esse evento. É uma aluna do Colégio São Paulo, esse colégio não existe mais, daqui de Santa Cruz, declamando poesia na festa de comemoração do bicentenário da Ponte dos Jesuítas. Isso no dia 5 de outubro de 1952. Esse colégio São Paulo era dirigido por uma professora muito ativa aqui em Santa Cruz. Então, após a missa, essas alunas então fizeram a apresentação para os presentes. Mais uma foto também do Arquivo Geral da cidade mostrando a ponte um pouquinho distante. Observar, por exemplo, as colunas, que estas colunas que aparecem aqui em primeiro plano, tanto da esquerda como aquela única ali da direita, hoje essa tossezinha está mais braba do que nunca. Então essas colunas, elas não têm capitel de pedra, elas são colunas apenas de alvenaria. Isso dá uma ideia, ou que houve em determinados momentos retirada para fazer algum tipo de obra, roubo mesmo, né? Ou então que elas não foram totalmente concluídas. As imagens das páginas seguintes foram feitas no dia da festa de comemoração do bicentenário da Ponte dos Jesuítas. Então aqui nós temos um recorte daquela foto do Arquivo Geral, quando o professor Roberto Macedo, que era diretor do patrimônio histórico aqui no Rio de Janeiro, ele está de branco ali e está fazendo seu discurso. E o padre Guilherme tinha acabado de celebrar a missa, ainda está com aquelas vestes de missa, e o Benedito Freitas, esse aqui, de paletó preto. Acima tem um estudo que foi feito pelo Oswaldo Eduardo Lioy. Como o Oswaldo é um arquiteto, um desenhista, artista plástico, agora também como produtor cinematográfico, quando eu fiz o pedido para ele produzir um logotipo da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, ele foi fazendo vários estudos, ele foi me enviando. Isso aqui é um dos estudos pegando as 3 letras principais do centro, né? Outro estudo também, já compondo uma cruz ali no H, né? E que deu origem a um jornal, a um boletim, uma pequena revistinha que nós lançamos na época que a associação foi revitalizada. Esse é o logotipo, o desenho do logotipo, né? Que foram todos eles estudos feitos no ano 2000. A Ponte dos Jesuítas vem sendo desenhada e fotografada há muito tempo, quer dizer, desde 1848 ela já aparece com um desenho a bico de pena naquela planta do povoado de Santa Cruz, um anexo, com desenho anexo, né? Fazendo parte também da composição da olaria. Essa planta é do superintendente coronel Conrado Jacó de Nemai. Mas aqui é um desenho de autoria do Cássio Loredano, uma reprodução que eu tirei do livro
Rio, Papel e Lápis, que foi uma publicação editada pelo Instituto Moreira Salles, lá de São Paulo, em 2015. Então, o Lorendano, Cássio Lorendano, ele tem, além de ser desenhista, né, ele também tem o hábito de fazer caminhadas, aqui no caso aqui do Rio de Janeiro. E nessas caminhadas ele passou por diversos bairros, passando por da Zona Sul, da Zona Norte, do Centro, chegando até Santa Cruz. Naturalmente que usando algum tipo de condição. E de Santa Cruz, então, aparece a Ponte dos Jesuítas, porque a Ponte dos Jesuítas ela é uma ponte realmente famosa. Ainda do arquivo geral da cidade, da coleção das fotos de 5 de outubro, mostrando uma foto, mostrando uma imagem do rio, né, a ponte e o rio que já estava retificado. Aqui nós estamos falando em 1952, a retificação, o trabalho de retificação começou no início da década de 30. Outra visão aqui do desenho do Cássio Loredano, que é um desenho a bico de pena, né? Que dá uma característica bem paisagística. Também a foto do Arquivo Geral da cidade, mostrando a parte central do brasão, onde tem aquele ornato lá em cima. Eu sempre imaginei esse ornato que eu estou falando, essa partezinha um pouco meia-lua que tem na parte superior. Eu sempre imaginei, inclusive cheguei a divulgar muito, que era uma espécie de vieira, que vieira é aquela concha, um tipo de concha, né? Mas, recentemente, conversando com a professora Soraya, ela é professora e é geóloga, ela é coordenadora do Departamento de Geologia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. E a professora Soraya Almeida, como geóloga, ela escreveu um ensaio fazendo um estudo detalhado, um estudo pormenorizado. É o melhor estudo que eu conheço sobre a Ponte dos Jesuítas. Não tem trabalho igual, porque a Soraya, como eu já falei, ela não é uma historiadora, ela é uma geóloga, já é doutora, né? E a proposta da Soraya foi fazer uma pesquisa sobre a geologia, sobre a pedra em si. Então, conversando com ela, quando ela esteve aqui conosco, junto com os alunos da Universidade Federal Rural, dos alunos do curso de Geologia, ela deu uma outra interpretação que não tem dúvida que eu concordo plenamente com ela. Ela disse o seguinte, que eu estou falando dessa parte central, lá no finalzinho, essa superior, não seria uma concha vieira, e sim aquele símbolo dos jesuítas, porque os jesuítas têm um símbolo que é um raio, é um sol, raios solares, dando a ideia de que a partir de um ponto central eles se espalharam pelo mundo, que foi realmente o que aconteceu, porque tem padres jesuítas, isso desde a época da fundação pelo Inácio de Loyola, espalhados pelo mundo todo. Então essa foi a interpretação da Soraya, que eu concordo com ela, que é uma pena que eu não coloquei aqui o símbolo para vocês terem ideia, mas é um sol com vários raios. E também o que ela faz, a Soraya? Ela vai fazer o estudo de peça por peça e vai chegar à conclusão que estas peças, esses blocos de granito, foram retirados bem próximo aqui da Ponte dos Jesuítas, que a Ponte dos Jesuítas fica aqui em Santa Cruz e tem uma pedreira localizada no finalzinho da Avenida Brasil, já começando a Rio Santos. Ali tem uma pedreira, inclusive nós estivemos lá com a professora Soraya, os alunos, tivemos fotos e tudo mais, e esse material ela fez o estudo geológico, então ela chegou a essa conclusão que essas pedras foram retiradas dali.
Mais uma outra fotografia também do arquivo geral. Como eu disse, todas essas fotos foram retiradas, foram feitas, né, do dia 5 de outubro. E o Rio Guandu passando aqui ao lado. O estudo experimental, de autoria do arquiteto, artista plástico e produtor cinematográfico santacruzense Oswaldo Eduardo Elioy, para o logotipo da Associação dos Amigos da Ponte Jesuítas no ano 2000, que tem lá em cima. Então, isso aqui também foi um dos estudos. Todos esses desenhos foram aproveitados mais adiante quando eu fiz algumas publicações. Esse aqui já é aquele desenho daquele Cornélio, que foi feito para o Benedito Freitas, que também é muito bonito. Também foi feito a bico de pena, detalhe principal do belo monumento no magnífico Taço de Cornélio Noronha Paiva, entusiástico integrante dos Amigos da Ponte. Então, o Benedito Freitas foi contando também com o apoio de outras pessoas. Durante a celebração da missa, o Padre Guilherme e as pessoas. Eu achei, assim, pela quantidade de pessoas da fotografia, que para ser um evento de tanta importância, com a divulgação que foi feita, não tinha tanta gente assim, né? Nós podemos até contar aqui, não tem tanta gente assim, mas foi a missa campal, celebrada pelo Padre Guilherme de Caminada. Foto também tirada no mesmo dia, mostrando os arcos, que esses arcos, eles aparecem nessas fotos, nesses desenhos, com um certo destaque e até de certa forma repetida, porque tem um significado, uma explicação da sua existência. Por exemplo, esse daqui da esquerda, vocês observem que na parte central, primeiro já começa diferente, que ele é dividido em dois. Lá no final ele termina em um arco só. E aqui à direita é um arco só. Depois tem mais dois do lado direito, que não aparece aqui na foto. Mas o que eu falo é o seguinte, esse que tem aqui as duas partes, na parte do central do meio, tem uma pedra de granito, né? Que no meio dessa pedra tem um círculo, tem um furo, que eu acredito que fosse ali para colocar um tipo de uma roldana de madeira, provavelmente, né? Ou talvez de ferro, não sei, para suspender e fazer baixar as comportas. Então era por aqui que havia o controle das águas e não pelos outros, porque a ponte fazia parte desse complexo, era um mecanismo muito complexo, que tinha a ponte, tinha as valas, tinha as taipas, que eram aquelas barreiras feitas às margens das valas e dos rios para que não desbarrancasse. Tinha um processo também chamado os tubulões, que eles chamavam de óculos, que eram os tubulões que eles faziam passar água em determinados momentos. E, enfim, alguns canais foram abertos, o canal de São Fernando, o canal de São Francisco foram abertos, não eram rios, que a diferença entre o canal, que o canal é aberto, né, pelo trabalho do homem, pode ser uma máquina, pode ser na época era o braço dos escravizados. E os rios são aqueles rios que se mantêm com seu curso normal, com as suas são sinuosos, né, que vão percorrendo o leito normal. Nesta foto, ela foi tirada no passadiço, no sentido de norte para sul. Quer dizer, aquela construção branca lá na frente seria o sentido sul, que é o sentido que vai para Sepetiba. E do outro lado aqui seria o sentido norte. Observe que à esquerda dá para ver as duas colunas que ladeiam o brasão, e estas colunas daqui, elas não têm os capitéis, nenhuma delas. Isso para a Soraya foi importante no estudo que ela fez, porque a Soraya, como eu disse, não sendo historiadora, ela fez também um estudo de cronologia. Ela foi pegando todas as imagens conhecidas da ponte e foi analisando uma por uma. Porque o trabalho dela é muitíssimo, muitíssimo importante. Quem tiver interesse, procura na internet, professora Soraya Almeida, e põe lá Ponte dos Jesuítas. Basta colocar isso que vai encontrar a referência do ensaio que foi publicado pela Universidade de São Paulo, Museu da Universidade de São Paulo. Mas o que eu estou falando, chamando a atenção é o seguinte, que essas colunas, com exceção daquelas que ladeiam o brasão,
elas não são colunas de granito, elas são colunas de concreto, de alvenaria, e elas não têm o capitel. Então é uma questão também que nós ficamos imaginando o seguinte: será que em determinado momento houve um interesse de fazer a composição? Porque quando nós lemos sobre a construção da ponte, também tem informações de que não havia sido concluída. Os próprios historiadores mais antigos falam sobre isso, que ela não tinha, ainda estava em fase de construção. Mais uma outra imagem da missa, com o padre Guilherme celebrando, né? E as pessoas assistindo à missa. Uma parte superior, pegando a imagem, que foi a imagem de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que foi trazida lá da paróquia para fazer parte aqui da composição do altar. Nós temos aqui uma foto também de outubro de 1952, quando o ator André Vion vem fazer uma visita a Santa Cruz e faz questão de trazer 4 dos seus colegas de palco, né, que são também atores, são 2 atrizes e 2 atores, na visita em 1952. A Ponte dos Jesuítas, pela sua importância, ela tem recebido, sempre recebeu muita gente de fora, inclusive até pessoas de outros países fazem questão de visitar a ponte para conhecer por tudo que ela representa, né? Esse aqui é um recorte daquele desenho do Cássio Loredano, mostrando uma parte do brasão, que é um brasão em estilo barroco, porque os jesuítas estiveram aqui na época, então era um estilo barroco. Essa foto mostra o historiador Benedito Freitas, aqui ao lado do diretor de patrimônio. Eles estão observando aqui, provavelmente imaginando o que poderia ser feito, porque vocês observem que nesta época o terreno estava um pouco maltratado. Mais tarde é que eles vão começar a nivelar e dar um sentido maior. Porque como ela funcionava como ponte e deixou de ser ponte para a mudança do curso do rio, então o terreno ficou totalmente desnivelado. Ela deixou de ser a ponte como passagem de veículos, mas continuou sendo ponte como monumento. Por esta foto dá para ver realmente que as colunas, todas elas são colunas de alvenaria, com exceção das 2 que fazem parte lá da composição do brasão. A minha dúvida sempre é o seguinte: será que elas, quando houve a conclusão da ponte, da construção em 1752, será que essas colunas já existiam, as colunas de concreto, ou foram compostas, foram feitas depois? Bom, no ano 2000, com a autorização do Benedito Freitas, a Associação dos Amigos da Ponte Jesuítas andava praticamente sem atividades. Então, eu conversando com o Benedito, ele concordou em que nós não refundássemos, nós revitalizássemos, dessemos uma nova vida à Associação dos Amigos dos Pontos Jesuítas. Ele, inclusive, participou. Aqui, esta foto da esquerda é o Jesus Com. O Jesus Com foi um jornal que eu criei, um boletim, um jornalzinho colorido, que vocês podem ver aqui a capa do número 1. Nesta capa tem diversas pessoas conhecidas, como, por exemplo, sentado aqui tem o professor, o doutor Uíris, advogado. Lá à esquerda, o professor Francisco, ao lado dele a professora Edith, ao lado dela o professor José Zaibe, muitos moradores de Sepitiba. Atrás do professor, do doutor Uíris, que está sentado aqui, tem o pároco Reginaldo, que era de lá. Esse da direita aqui foi meu aluno Alexandre, que atualmente é professor de filosofia, filósofo, já publicou inclusive, já fez doutorado. Enfim, essa aqui é a capa de uma das reuniões, foi uma das reuniões. Nós fazemos reuniões na Escola Municipal Ponte Jesuítas, que foi cedida gentilmente, era cedida a sala aos sábados pela nossa diretora Neuzi Pardal. Depois fizemos também essa reunião aqui, já foi na paróquia.
com autorização do padre. E aí nós publicamos esse jornal, publicamos outro também, mostrando a importância da ponte. Aqui tem algumas fotos da ponte, né, memória fotográfica, dando uma ideia de quanto essa ponte foi importante em todos os períodos. Né? Cada hora, essa da direita aqui, por exemplo, é da Revista da Semana, e uma capa de um boletim virtual, já em 2024, né, o ano passado, de atividades que nós realizamos, algumas atividades realizadas tanto no Centro Cultural, durante a homenagem que foi prestada lá à colônia japonesa, depois uma exposição que houve, a nossa visita ao Colégio Barão do Rio Branco, e trabalhos que visitas com os alunos e professores, aqui no caso os professores da Escola Municipal de Pontos Jesuítas. Essa foto aqui de baixo lá é no Centro Cultural em uma outra reunião. E uma proposta também que pensamos em realizar, que é de publicação de caderno de Santa Cruz. Esse Piá, em busca de seus ancestrais, Piá é um índiozinho, um personagem índio, né? Que foi uma criação do artista plástico e cartunista Alan Castilho, exatamente para fazer uma história de Santa Cruz em quadrinhos. O Alan chegou a elaborar esse material, eu ajudei o Alan na parte da pesquisa de texto histórico, né? Mas por questões financeiras, né, e também uma série de contratempos, acabou que não saiu um livro. Mas o Piá significa o quê? O menino. Então, Piá, ele tem um colega, né, que é um menino branco, Daniel, que vai percorrendo a história em determinadas épocas e vai contando. É uma história muito interessante. Desse lado direito, tem as duas obras principais que também falam da Ponte dos Jesuítas, que no caso da parte superior direita, Memórias de Santa Cruz, e da parte de baixo aqui, a história da Imperial Fazenda de Santa Cruz. São dois livros que falam sobre a história de Santa Cruz. Finalizando, não poderia deixar de mostrar para vocês algumas fotos que eu tirei da Ponte dos Jesuítas em 16 de agosto de 2022, logo após ela ter sido restaurada e inaugurada. Aliás, a inauguração foi em dezembro, ela foi restaurada, mas aí estava aguardando terminar o período de eleições, então foi em dezembro. Mas observe como é um monumento bonito também à noite. O interessante também é que depois dessa iluminação, a ponte começou a receber uma quantidade enorme de pessoas jovens, inclusive para jogar futebol, é, fazer piquenique à noite, fazer encontros, muito interessante. Então aqui também uma foto que eu tirei nesse dia, 16 de agosto à noite, mostrando o brasão. Aqui, aqueles dois arcos por dentro. Observem do lado direito esse tipo de pedra, chamada pedra de mão, que é uma estrutura realmente muito, muito sólida para o século XVIII. E eles não usavam nenhum tipo de vergalhão. Na parte superior, embora esteja escura, vocês podem observar que tem tijolos, tudo feito com tijolo maciço. Então não usava vergalhão, não usava cimento, não usava nada. Isso aqui é um tipo de massa, de argamassa, feita com óleo de baleia, com tabatinga e com cal de ostra que eles traziam de Sepetiba. E esse material está até hoje preservado. Um outro arco, esse aqui terminando apenas esse de saída do outro lado, onde atualmente eles inclusive colocaram algumas brincadeiras para as crianças lá no parquinho, né? O passadiço da ponte, mostrando o brasão do lado de lá. Então, observando aquela foto que eu chamei a atenção para vocês, aquela do arquivo geral, e essa aqui, vejam que essas todas, elas têm os capitéis, essa cabecinha redonda que tem em cima, que inclusive tudo isso tem uma simbologia. As colunas são de alvenaria, é cimento e tijolo, né? Mas os capitéis são de granito. Esses capitéis da direita não são capitéis originais, porque o tipo de granito já é um granito mais recente.
E eles foram colocados numa restauração que houve em 1985. Na época do prefeito era o Marcelo Alencar. Então, a partir dos capitéis originais, o escultor Gianelli compôs isso aqui e fez esses capitéis. Também uma foto que eu tirei, essa mais recente de agosto de 2024, mostrando o rio Guandu, que o rio Guandu passava por baixo daqueles arcos, e ele foi retificado, passa desse lado de cá. E vocês observando também, comparando com aquela foto que eu mostrei com o Benedito Freitas e o diretor lá de patrimônio, o terreno aqui já está bem mais sólido e conservado e preservado. Outra foto também de agosto de 2024, já mostrando a ponte, também com uma espécie de um parquinho que foi feito ali para que as crianças possam brincar. Então, além de servir como monumento também, serve também como um local para que as famílias levem suas crianças e brinquem lá. E finalizando, duas fotos que eu também tirei em agosto de 2024, mostrando essa aqui da estrada do Guandu, porque tem dois lados da estrada do Guandu. A estrada do Guandu de um lado e a ponte lá no final. E aqui embaixo pegando a ponte em todo sentido, com os arcos e as colunas. Então, nesta terça-feira, dia 20 de maio de 2025, do canal do YouTube, História de Santa Cruz, estivemos aqui falando um pouquinho sobre a Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas e a Ponte dos Jesuítas enquanto monumento histórico, artístico, escultórico, geográfico, até vou dizer também literário. Assim, observem aqui vocês o seguinte, essa foto é de 1926. Comparando com aquelas fotos do Arquivo Nacional, observem que tem do lado do brasão duas colunas e em frente também duas colunas com os seus capitéis. Então eram 4 colunas. Possivelmente, essas duas colunas que estão aqui na frente, que são esses capitéis, foram colocados, porque atualmente tem essas duas colunas com esses capitéis, aí no caso colunas de granito, totalmente de granito, e mais uma lá da frente também de granito. Então, atualmente são 5 colunas de granito, que poderia chamar de originais, e as outras colunas de cantaria apenas com os capitéis de granito, que não seriam os capitéis originais de 1985. Então, apenas para que se compare. Que é interessante, por isso que eu falo da importância do trabalho da professora Soraya, porque você tem a chance, né, a oportunidade de fazer ela vai fazendo uma leitura de imagem por imagem e vai fazendo também observações sobre cada um desses capitéis. Quando você pega o desenho de 1848, você observa que os capitéis não parecem com essa forma arredondada, ele parece um pouco pontiagudo, né? Então, aqui, encerrando esta nossa apresentação, Associação dos Amigos da Ponte Jesuítas, canal do YouTube, dia 20 de maio de 2025, terça-feira. Ainda desejando para vocês todos uma excelente semana, um abraço e até uma próxima oportunidade.